Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Qual a chance de Marino Inestrosa, atacante colombiano do Atlético Nacional e uma das joias do futebol sul-americano, pintar como reforço no São Paulo? Essa especulação surgiu depois de que a jornalista colombiana Pilar Velásquez afirmou que o tricolor é um dos interessados. Confesso que achei a notícia bastante estranha. O Inestrosa quase virou reforço do Boca Juniors numa operação de 5,5 milhões de euros. E o martelo só não foi batido porque o Atlético Nacional tenta ganhar ainda mais. Você sabe, o São Paulo está em busca de reforços, mas dá prioridade total a jogadores que cheguem de graça. Ou em fim de contrato, ou por empréstimo, ou na base da troca. Os primeiros reforços do São Paulo tiveram todas essas características. O Danielzinho não tinha mais contrato com o Mirassol, Coronel não tinha mais contrato com o New York City, o Dória conseguiu a rescisão do seu vínculo com o Atlas, enquanto o Lucas Ramon assinou um pré-contrato e, na pior das hipóteses, chega a partir de 5 de abril, dia seguinte ao fim do seu contrato com o Mirassol. O Inestrosa não será contratado. Consultei uma fonte no São Paulo que admite que o São Paulo gosta do Inestrosa, mas não há capacidade financeira. O caso do Zenon, atacante que pertence ao Boca, é um pouco diferente. Se o Inestrosa tem várias propostas e está na boca do povo, o Zenon perdeu espaço no Boca Juniors e deve atuar ainda menos. Até por isso, São Paulo tem a esperança de convencer os argentinos a emprestá-lo por uma temporada com opção de compra. Bora de notícia ruim sobre o São Paulo e um reforço já contratado. Contei para vocês que Lucas Ramon assinou um pré-contrato com o São Paulo, mas o tricolor tentava nos últimos dias um acordo com o Mirassol para a chegada antecipada do lateral direito de 31 anos de idade. O vínculo dele no Mirassol só se encerra em 4 de abril. Posso assegurar que o São Paulo chegou a oferecer R$1 milhão ao Mirassol para a liberação do atleta com 3 meses de antecedência. Mirassol não aceitou. São Paulo também havia sugerido os empréstimos gratuitos de Luan e de Tolói. O Luan volante teria 100% dos seus salários pagos pelo São Paulo, R$450 mil mensais. Já o Tolói teria 50% dos seus vencimentos. O Tolói ganha 600 mil por mês. Mirassol recusou essa oferta também e só aceita fazer negócio com o tricolor com pagamento de R$2 milhões, algo que o São Paulo não está disposto a fazer. Pior para o Lucas Ramon, que vai treinar durante todo esse período de forma separada do restante do elenco. Ele, no início dessa semana, ainda pediu uma reunião com o presidente do Mirassol, o Juninho. Segundo relatos, o Juninho não quis recebê-lo. Para completar o noticiário tricolor, informação importante sobre o aspecto político. Você sabe que na próxima quarta-feira vai haver reunião para votar o impeachment do presidente Júlio Casares. E 4 dos 6 grupos que apoiavam o Júlio romperam com o atual presidente. Dessa maneira, são 125 conselheiros que ficam livres para votar, por exemplo, no impeachment do presidente na próxima semana. Somados aos 57 conselheiros que haviam feito o pedido de impeachment, e a gente já tem um número de 182. Suficiente em relação aos 171 votos necessários para o impeachment, mas Júlio Casares procurou o presidente do Conselho Deliberativo, Wolten Aires de Abreu, para reclamar sobre esse número. Segundo o Júlio Casares, há necessidade de um fórum qualificado para o impeachment do presidente. Dessa maneira, em vez de 171 votos, seriam necessários 195 votos. A gente ainda vai ter muita confusão nesse aspecto político até a próxima quarta-feira. Me anima mais o Dória que o Alan. Estamos parecendo uma concessionária de tantos volantes. É que assim, eu não consegui... O São Paulo já contratou o Danielzinho. Se vai manter o Marcos Antônio, não tem por que trazer o Alan. O Alan não é 10. A menos que o São Paulo decida jogar com 3 volantes, né? Com o Danielzinho, tem até o Pablo Maia, o Alan, o Marcos Antônio. Para que tudo isso de volante? Eu acho que o Edson está coberto de razão. O Alan não é 10. Se o São Paulo está contratando o Alan para o Alan ser 10, está fazendo um baita equívoco, tá? Tem muito volante de fato. São Paulo tem o Pablo Maia, tem o Alisson, tem o Marcos Antônio, vai trazer, enfim. Tá coberto de razão, eu tô concordando com você, tá bom? Mário César Hiroshi. Nicola, o São Paulo pagou os salários atrasados e o Alan tem data limite para vir ou não? E aí o jogador do Boca, o Zenon, tem chance? Cara, o São Paulo adora o Zenon, mas a justificativa é de que é um cara muito fora da realidade financeira do São Paulo. Sobre o Alan, não tem data limite, até porque o Flamengo condiciona um empréstimo do Alan para o São Paulo a venda do Marcos Antônio. E se o São Paulo vendeu o Marcos Antônio antes do processo de impeachment, aí que o Júlio Casares caiu, tá? Edson Pinheiro.
membro do canal do Nicola e torcedor do São Paulo. Casares mudou até a interpretação do estatuto para aumentar o número de votos para o impeachment. É o fim da picada, ele não percebe a vergonha que está passando. Só para explicar esse contexto, o pedido da oposição era para que com 171 votos o Júlio caísse. O Júlio requisitou e conseguiu, com o presidente do Conselho Deliberativo, Outem Aires de Abreu, que fossem necessários 195 votos, aplicando uma lei do fórum qualificado, tá bom? E aí, Nicola, boa noite. O Alan vai para o Corinthians ou para o São Paulo? Hudson, eu acho que é o risco real de ele não ir para nenhum dos dois, porque a ideia do Flamengo inicial era vendê-lo, tá? Tanto o Corinthians quanto o São Paulo querem o jogador por empréstimo. O que pega pro São Paulo? O Flamengo topa emprestar para o São Paulo, mas quer colocar o negócio em definitivo do Marcos Antônio, o que é muito ruim para o São Paulo, especialmente na semana da votação do impeachment do presidente. Digamos que o São Paulo aceite uma proposta do Marcos Antônio e venda ele para o Flamengo, para ter o Alan. Cara, se o Júlio ainda tinha alguma mínima chance de escapar do impeachment, ele caiu, já era, né? O PHM. Nicola, se o Casares for São Paulino de verdade, mesmo ele renunciando, seria menos feio do que ele sofreu o impeachment. SAF urgentemente. Cara, eu tenho certeza que a solução para o São Paulo passa pela SAF. Mas eu tenho certeza que todos os caras do conselho que querem tirar o Casares da presidência, eles não querem tirar o Casares porque eles estão muito bravos com o São Paulo. Eles querem tirar o Casares porque eles querem vislumbrar a chance de assumirem o lugar do Casares. E se eles assumirem o lugar do Casares, tudo que eles vão trabalhar é para que a SAF não exista. Eu estou com você em relação à SAF. E, cara, o processo de impeachment do Júlio parece ser irreversível, né? Por todas as notícias, por tudo que foi publicado nos últimos dias, o fato de o Júlio não ter se defendido até agora, enfim. Silmar Lima, boa noite, Nicola. E o Zenon virá para o São Paulo? Deixa eu explicar o que eu ouvi de uma pessoa do São Paulo sobre o Zenon. Eu achei que o São Paulo está muito bem informado sobre o Zenon para não ter interesse. Vou ler e vou assistir nas próprias conclusões. Olha lá. Quer ver? O Zenon, declaração de um dirigente do São Paulo. O Zenon é um atleta jovem, de grande projeção, multifuncional, com muita qualidade técnica. Teve uma ida frustrada à Europa. Eu não perguntei para essa pessoa do São Paulo, desculpa, foi uma falha minha, mas especularam que ele quase foi para o Alavés. Não sei se foi isso que o frustrou. Mas a pessoa diz, teve uma ida frustrada à Europa e baixou o rendimento. Aí ela completa, não fizemos nenhuma proposta nele, até porque os valores devem ser bem altos. Essa parte final de que os valores devem ser bem altos me pareceu estranho. Eu duvido que o São Paulo fosse levantar todas essas informações, fosse conhecer tão bem o Zenon, para nem pelo menos perguntar, e aí, quanto custa, como é que funciona, tá? Mas de fato é um jogador avaliado em 5 milhões e meio de euros, e é hoje algo fora da realidade do São Paulo. Tomás Martins, Pelicano Alavés fez oferta pelo Zenon e o São Paulo. Tomás, não tenho nenhum contato com representantes do Zenon, nem sei quem são, para ser bem preciso, e também não tenho nenhuma fonte no Boca, tá? Nessa história, o que eu consigo é ouvir o pessoal do São Paulo. O pessoal do São Paulo afirma que o Zenon teve uma queda muito grande de produção no segundo semestre por conta de uma negociação frustrada na Europa. Não sei se foi essa do Alavés. E, de fato, no segundo semestre do Zenon foi bem ruim. Estava conferindo a última vez que ele foi titular no Boca. Isso se deu na Copa do Mundo de Clubes, em julho. Tá? Então, ao longo de todo o segundo semestre, ele não foi titular nenhuma vez. Em várias partidas foi para o banco, nem saiu. E em algumas delas jogou só um minutinho. Ele entrou praticamente quando a partida estava acabando. Eu sei que o São Paulo está super atento, gosta demais do moleque, mas eu não sei como é que o São Paulo pode viabilizar uma negociação. E essa fonte do São Paulo com quem conversei disse que nem fez proposta, nem sabe valores. Isso eu duvido, isso eu não acredito, tá? Isso eu já acho que faz parte para não dar mais esperanças para o torcedor. São Paulo ainda não fechou os números de 2025? Ô Jota, eu preciso checar essa história, vou ver isso para você. Mas o que eu posso te contar, cara, é que hoje, por conta do caos do impeachment, não sei se essa resposta os caras vão me passar, mas eu vou mandar aqui, né? Cara, você não tem noção da confusão que está saindo lá, até porque cada dia que passa surge mais uma bomba e todas relacionadas, e cada vez incluindo mais gente
do futebol e do clube do São Paulo, né? Da diretoria do São Paulo. Quer ver, ó? Paulo Azeredo, Nicola, qual a chance de Alan Melar? E o meia vem? Ô Paulo, eu tô com a impressão de que o Flamengo só vai liberar o Alan pro São Paulo se o São Paulo permitir que a negociação com o Marcos Antônio avance. E aqui que vem uma das informações exclusivas que eu quero dividir com vocês. Vai ser tema de uma live, vai ser tema de um vídeo durante o final de semana, mas como eu não tenho segredo com vocês, eu vou antecipar para vocês a informação. O Flamengo quer muito comprar o Marcos Antônio, promete uma proposta pesada. O que o São Paulo disse para o Flamengo não tenho a menor condição de vender o Marcos Antônio antes da votação do impeachment. Júlio Casares já está super enfraquecido. 4 dos 6 grupos de coalizão, 4 dos 6 grupos políticos do São Paulo que o apoiavam, abandonaram o Júlio. Júlio corre um enorme risco de, na votação da próxima sexta-feira, para debater sobre o impeachment dele, de ele tomar uma lavada histórica e ser expulso do clube, o que seria muito ruim para ele, né? Por conta disso, o São Paulo não pode ter notícias ruins do campo, né? E a venda do Marcos Antônio hoje é desesperadora. O torcedor de São Paulo tem no Marcos Antônio um cara super importante, tá? Então essa negociação do Marcos Antônio e a venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino, essas duas operações só podem avançar depois do resultado do impeachment ou não. Sobre o Rodriguinho, o que está acertado? Representantes do jogador e o São Paulo se acertaram para uma venda do Rodriguinho para o Red Bull Bragantino por 3 milhões de dólares, com o São Paulo ficando com 15% do valor de uma venda futura. O São Paulo entende que é mais prudente, lógico, e respeitoso até com o próximo presidente, deixar essa decisão para o próximo presidente. Mas é importante destacar que esse valor que parece ser ruim para um jogador de 21 anos de idade, está muito condicionado ao fato de o Rodriguinho ter contrato com o São Paulo só até 31 de dezembro. O Rodriguinho não quis renovar com o São Paulo ao longo de todo o segundo semestre do ano passado. Lembro de perguntar uma vez por semana, ou para o Rui Costa, ou para o Belmonte, ou para o Júlio Casares, e aí a renovação, estamos tentando, está difícil, o empresário não responde, o empresário está... Enfim, no final das contas, não houve a renovação, e agora o Rodriguinho tem a faca e o queijo na mão. Se o São Paulo não vender agora, Rodriguinho, a partir da metade do ano, pode assinar um pré-contrato com o Red Bull ou com qualquer outro clube, saindo de graça do São Paulo em dezembro. Então é algo como pega 3 milhões de dólares agora e 15% de uma venda futura, ou não pega nada. O que vocês fariam no lugar dos dirigentes do São Paulo? José Alexandre Dias, essa oposição do São Paulo, quer a volta do Leco. É um entra e sai de presidentes. Não. Se o Casares cair, imagino que um candidato à presidência seja o Pinotti, que é hoje o cara com mais moral entre os opositores, tá? Zuleide Serafim, de carro, quero saber, deve ser de cara, quero saber sobre o jovem atacante, meio atacante do Boca. O São Paulo está interessado se é verdade. Cara, o São Paulo está com... Vamos lá. O Inestrosa vai custar 6 milhões de euros, mais ou menos. O São Paulo não está conseguindo fechar um acordo com o Lucas Ramon, ou melhor, com o Mirassol pelo Lucas Ramon de 2 milhões de reais. Não tem lógica. O São Paulo hoje passa por muita dificuldade financeira, tá? Severino Costa, a diretoria do São Paulo, tem que vender o Marcos Antônio acima de 20 milhões de euros. Aí não pega. Nem pensar, senão torcedores vão massacrar eles. 20 de euros eu acho difícil, tá? Cara, acho que 15 milhões de euros seria uma boa venda, na minha opinião. PHM 1999, Gonzalo Maroni no São Paulo, amanhã Lusa 1, Palmeiras 0. Gonzalo Maroni, outro jogador que eu nunca ouvi falar. Gonzalo Maroni. Vocês também dizem. News Old Boys, atacante de 26 anos de idade. 31 jogos, 4 gols, 3 assistências. Deixa eu ver até quanto tem contrato, qual que é o valor de mercado. Jogador de 3 milhões de euros. Importante. O São Paulo não tem, PH. O São Paulo não tem como prioridade a contratação de atacantes. Os alvos eram zagueiro, o Dória foi contratado, informação que você soube primeiro aqui. Lateral direito, o Lucas Ramon está contratado. Ele já assinou um pré-contrato, resta saber se ele chega em 5 de abril, dia seguinte ao fim do contrato com o Mirassol, ou se ele chega por agora. O São Paulo já fez 2 ofertas, as 2 recusadas. São Paulo chegou a oferecer R$1 milhão para liberação antecipada, também sugeriu os empréstimos do Luan e do Tolói. O Mirassol recusou as 2, que é R$2 milhões. O São Paulo queria um volante e trouxe o Danielzinho. O São Paulo queria um goleiro, nem sei se queria,
eu não tinha escutado como prioridade, trouxe o Coronel. Agora o São Paulo, para completar a lista de prioridades, precisa de um camisa 10. E essa é a posição mais difícil porque é o jogador mais caro. Sobre atacantes de lado de campo, o centroavante está completamente descartado. O São Paulo já tem o Caleri completamente à disposição, o André Silva ficar pronto em menos de 4 semanas e o Rian Francisco ficar pronto em menos de 40 dias, tá? O que pode acontecer, eventualmente, pintando uma boa oportunidade de mercado, algum ponto a ser contratado, como, por exemplo, o Zenon, que é um nome que agrada bastante. O problema é viabilizar do ponto de vista financeiro. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.